Tal como na alimentação, se eu tenho que tirar glúten e leite e açúcar e álcool, parece que nós depois entramos aqui num mundo de restrição e que não podemos fazer nada e tudo é tóxico e tudo é inflamatório e tudo faz mal. Com os disruptores endócrinos, a ideia, e este episódio também vê um bocadinho nesse sentido, que é preciso alertar, é preciso compreendermos o que é que eles são, é preciso refletirmos sobre o impacto que eles têm e o que é que eu posso ir mudando para melhorar a minha exposição, para minimizar a minha exposição a estas substâncias, porque nós temos disruptores endócrinos, desde os perfumes, à maquilhagem, aos brinquedos dos miúdos que são feitos de plástico e têm não só os plásticos como os corantes, aos detergentes com que nós limpamos as nossas casas, aos aromas que nós utilizamos, às velas, portanto, eles estão por todo o lado. Destacou como disruptores endócrinos vários tipos de substâncias que realmente podem afetar o desenvolvimento neurológico, reprodutivo e imunológico nos humanos. E o relatório aponta para uma exposição a estes compostos associadas a doenças como diabetes, obesidade, cancros, sobretudo da mama e da próstata, e problemas no desenvolvimento infantil. Percebemos que os casos de desequilíbrios hormonais são muito mais comuns do que aquilo que nós achamos, devido à grande exposição que nós temos a estes disruptores endócrinos que afetam a atividade das nossas hormonas. É normal acontecer em idade fértil, prejudicando a fertilidade. É normal acontecer em idades um bocadinho mais avançadas, como menopausa e perimenopausa, a virem com esses sintomas muito mais exacerbados, nos homens igual, em andropausa. Portanto, nós temos disruptores endócrinos um pouco por todo lado, dificuldade de controle do peso, e isto deve-se a uma exposição constante a que nós estamos sujeitos a estas toxinas que imitam a ação de algumas hormonas no nosso corpo, fazendo com que as nossas células recebam a mensagem de armazenar gordura, por exemplo, que é o que acontece quando nós temos disruptores endócrinos que imitam a função do estrogênio, por exemplo. Então fazem com que as nossas células vão acumulando gordura e, imaginem, nos homens, por exemplo, vai fazer com que haja desenvolvimento de mama. Isto é só um exemplo. Esta é a nossa 6ª temporada e acho que já não precisamos de apresentações. Mas sabe do que é que continuamos a precisar? Sim, cerca de 80% dos nossos ouvintes não subscrevem o canal do YouTube nem fazem like nos episódios, mas esse é um dos passos mais importantes para que possamos continuar a trazer convidados cada vez mais interessantes. Conto consigo e obrigada por estar desse lado. E deixa-me só dizer-lhe um pormenor muito importante. Este podcast é para quem quer viver com mais saúde, com o peso que quer e a comer o que gosta. E todo o meu trabalho se centra nestes 3 pilares. Vou deixar-lhe na descrição deste episódio o link com mais informações. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre disruptores endócrinos. E antes que comece já a pensar, pronto, lá vem ela, falar daquelas coisas associadas às medicinas, anti-aging, preventivas, etc., eu quero só fazer aqui um primeiro parágrafo de disclaimer que em 2012 houve um relatório emitido pela Organização Mundial de Saúde e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que destacou como disruptores endócrinos vários tipos de substâncias que realmente podem afetar o desenvolvimento neurológico, reprodutivo e imunológico nos humanos. E o relatório aponta para uma exposição a estes compostos associadas a doenças como diabetes, obesidade, cancros, sobretudo da mama e da próstata, e problemas no desenvolvimento infantil. Enfatizando ainda que enquanto o conhecimento se vai basicamente crescendo, enquanto vão surgindo mais estudos, ainda há muitas lacunas no impacto cumulativo das doses seguras de exposição a estes químicos. Portanto, não estamos a falar de coisas shanty-zen, não estamos a falar de coisas alternativas. Existem substâncias sim que são reconhecidas como disruptoras endócrinas. Já desde 2012 a OMS tem vindo a intervir e a emitir relatórios e parcerias sobre isto. Temos muito ainda que fazer em relação a este tema. E eu acho que também é importante fazer aqui outro à parte, que é: enquanto nós na União Europeia já vamos começando a ter muitos cuidados e até já banimos algumas destas substâncias, por exemplo, o bisfenol A, o chamado BPA,
ainda há muitos produtos que continuam a ser usados, ou ainda existem muitos disruptores endócrinos nos produtos que nós utilizamos diariamente, assim é que é. E acho que é importante nós reconhecermos que nós precisamos de mudar algumas coisas. Correndo um bocado o risco deste episódio de hoje vir para o lado mais extremista, e às vezes eu não gosto muito de cair nesse lado, não é? Porque, tal como na alimentação, se eu tenho que tirar glúten e leite e açúcar e nananã, e álcool, parece que nós depois entramos aqui num mundo de restrição e que não podemos fazer nada e tudo é tóxico e tudo é inflamatório e tudo faz mal. Com os disruptores endócrinos, a ideia, e este episódio também vê um bocadinho nesse sentido, que é preciso alertar, é preciso compreendermos o que é que eles são, é preciso refletirmos sobre o impacto que eles têm e o que é que eu posso ir mudando para melhorar a minha exposição, para minimizar a minha exposição a estas substâncias, porque nós temos disruptores endócrinos desde os perfumes, à maquilhagem, aos brinquedos dos miúdos que são feitos de plástico e têm não só os plásticos como os corantes, aos detergentes com que nós limpamos as nossas casas, aos aromas que nós utilizamos, às velas, portanto, eles estão por todo o lado e, portanto, como é óbvio, nós não vamos conseguir viver uma vida, o objetivo aqui também não é esse, vivermos numa vida onde não existem disruptores endócrinos, eles vão existir e o nosso corpo, apesar de tudo, tem um mecanismo muito eficiente de eliminação destas toxinas em excesso que nos ajuda a conseguirmos viver num ambiente em que eles estão presentes e não desenvolvermos estas doenças, correndo tudo bem, não é? Mas nós temos que ir minimizando a exposição, percebendo o risco acrescido a que nós nos estamos a colocar quando nós nos expomos. E hoje em dia é importante percebermos que os casos de desequilíbrios hormonais são muito mais comuns do que aquilo que nós achamos, devido à grande exposição que nós temos a estes disruptores endócrinos que afetam a atividade das nossas hormonas. É normal acontecer em idade fértil, prejudicando a fertilidade. É normal acontecer em idades um bocadinho mais avançadas, como menopausa e perimenopausa, a virem com sintomas muito mais exacerbados, nos homens igual, e andropausa. Portanto, nós temos disruptores endócrinos um pouco por todo lado, problemas de tiroide também cada vez mais presentes, e eles podem ter efeitos realmente neste sentido, um crescimento e uma puberdade precoces, dificuldade de controle do peso, estes distúrbios de tiroide, problemas de fertilidade, um bocadinho por todo lado. E isto deve-se a uma exposição constante a que nós estamos sujeitos a estas toxinas que imitam a ação de algumas hormonas no nosso corpo, fazendo com que as nossas células recebam a mensagem de armazenar gordura, por exemplo, que é o que acontece quando nós temos disruptores endócrinos que imitam a função do estrogênio, por exemplo. Então fazem com que as nossas células vão acumulando gordura e, imaginem, nos homens, por exemplo, vai fazer com que haja desenvolvimento de mama. Isto é só um exemplo. São vários os disruptores endócrinos já descobertos, muitos deles já foram, como eu dizia, na União Europeia já foram banidos, sobretudo o BPA, mas existem no resto do mundo inteiro, portanto, se nós cada vez temos mais facilidade em importar produtos que não passam por grande tipo de legislação, começa a ser um pouco difícil, não é? Os mais comuns dentro destes disruptores endócrinos são os fetalatos, que são compostos que são usados para dar flexibilidade ao plástico e que estão presentes em tudo, desde a película aderente com que nós embrulhamos as sandes para levar para a praia, às embalagens em que se vendem a própria carne e o peixe que nós compramos, aos recipientes para armazenarmos os alimentos, não quer dizer marcas, mas tipo os tupperwares, não é? E lá está, aos brinquedos das crianças. E já foram vários estudos que foram realizados desde então, percebam, desde 2012 que nós andamos a falar disto, mas já existiram muitos estudos para tentar perceber quais é que eram os alimentos com maiores níveis de contaminação por fetalatos. Nos Estados Unidos conseguiu-se perceber que eram o frango, a vaca, o porco, os cereais e os laticínios. E de uma forma geral, os fetalatos estão sempre associados a problemas endócrinos, mas houve aqui um estudo que descobriu que nos homens estes provocam mesmo alterações de DNA do esperma e nas grávidas provocam maior risco de parto prematuro. Nas meninas, em idade pré-puberdade, por exemplo, um desenvolvimento precoce da mama, e estão ainda associados a vários problemas de tiroide, sobretudo o hipotiroidismo, por bloquearem a ação das hormonas tiroideias. Portanto,
é grave, eles têm um impacto muito negativo, não é? Para evitar a exposição a estes tóxicos, é importante nós fazermos várias coisas, optarmos se calhar por outro tipo de recipientes, comprarmos brinquedos que sejam um pouco mais sustentáveis. A madeira hoje em dia está a ganhar cada vez mais moda por ser esteticamente bonita, mas é muito mais sustentável e muito mais saudável, na verdade. Ler os rótulos, não é? Então é muito importante perceber. Vamos lá pensar aqui em alguns problemas para a saúde. A exposição a estes disruptores normalmente está associada a estes problemas hormonais e reprodutivos, porque nós temos então aqui alterações da função sexual e muitas vezes associados também a coisas como síndrome de ovários poliquísticos, cada vez é mais comum hoje em dia, a cancros que são hormonodependentes, por exemplo, o cancro da mama, o cancro da próstata, mesmo o cancro dos testículos. Distúrbios metabólicos, falava-vos da diabetes, mas também a obesidade, que é uma doença multifactorial e que tem normalmente associada a tal síndrome metabólica, associada a problemas de colesterol, hipertensão, etc. Também alterações do metabolismo da glicose, não é? A chamada resistência à insulina, que é numa fase inicial quase de diabetes, tipo 2, mas que está também associada. Nas crianças pode interferir com o desenvolvimento fetal e infantil e pode comprometer a cognição, a maturação sexual e pode também fazer aqui alterações no nosso sistema imunitário, porque eles podem afetar, podem aumentar a nossa suscetibilidade a doenças, vamos dizer assim. Nos alimentos, eu falava-vos da questão de termos alimentos, sobretudo de origem animal, mas também nos cereais, que acabamos por ter muitos fetalatos, mas então nos alimentos, ou através da alimentação em específico, como é que nós estamos expostos a estes fetalatos? Às embalagens de... fetalatos não, aos disruptores endócrinos de uma forma geral. Nas embalagens, sobretudo, então, quando compramos alimentos que já vêm pré-embalados, já tem aquele plástico à volta, nós não sabemos quanto tempo é que os alimentos estiveram embalados e qual é que foi o grau de passagem dos alimentos, as temperaturas a que tiveram sujeitos, portanto, substâncias como o BPA, como os ftalatos, na União Europeia não tanto o BPA, que podem estar presentes nestes plásticos que revestem, sei lá, desde fruta, aquela fruta, as laranjas, por exemplo, que já vem naquelas embalagens de plástico, as batatas também que compramos já nessas embalagens, não só pensando na carne e no peixe, não é? Mas em tudo o que já vem assim pré-embalado e depois, como é óbvio, as refeições que já estão prontas e que já estão assim pré-embaladas. Depois os resíduos de pesticidas também, que normalmente estão na fruta, nos legumes, nos cereais e que normalmente... Um dos disruptores endócrinos mais comuns é aquele que se chama DDT, mas também o clordano, que vão atuar desta maneira como disruptores endócrinos. Os produtos de origem animal, seja a carne, como o leite e os derivados, normalmente também contêm uma concentração grande de hormonas sintéticas e de antibióticos, a que os animais são sujeitos por questões de segurança da própria carne, mas que, na verdade, depois acabam por passar e são, de facto, considerados disruptores endócrinos. Os peixes e os frutos do mar que podem ter um disruptor, que eu acho que a maior parte das pessoas hoje em dia já conhece, mas não percebe o grau de toxicidade, que é o mercúrio e também os poluentes industriais, como as dioxinas, os bifenilos e tantos outros destes nomes assim estranhos, que normalmente se acumulam maioritariamente em peixes de grande porte, são aqueles que têm maior risco. Também a soja e os derivados, que a soja contém os fitoestrogénios, idealmente, ou normalmente aquilo que nós ouvimos falar dos fitoestrogénios são as ditas isoflavonas de soja, que apesar de serem de uma origem mais natural, também podem agir como estrogénios e por isso é que são usadas às vezes para controle de sintomas na altura da menopausa, mas a sensibilidade, a ação, o grau, o impacto, isto depende muito de pessoa para pessoa, por isso é que ainda não se sabe muito bem quais é que podem ser as recomendações ideais de consumo de soja e derivados, sobretudo na mulher, claro. E depois também alguns produtos de panificação, das pastelarias, os produtos assim mais ultraprocessados, salgadinhos, bolos, biscoitos, etc., que muitas vezes têm também parabenos e às vezes os BPAs, que estão tanto nas embalagens de plástico em que eles são embrulhados, como em alguns aditivos que se colocam, por exemplo, para dar mais brilho, outros conservantes, etc. Como é que nós podemos prevenir esta exposição? Obviamente, se comprarmos alimentos que não estão embalados nestes tipos de embalagens de plástico, incorremos num risco muito menor, não é?
Mas também é importante lembrarmos de outras coisas. Evitar aquecer os alimentos em recipientes de plástico ajuda, porque a ação do calor, por exemplo, no micro-ondas, utilizamos um recipiente de plástico que tem lá alguma coisa dentro e às vezes por preguiça a pessoa querer aquecer logo ali e depois é que passa para o prato, ou vai comer logo dali, não é? A exposição será muito maior por causa da questão do calor, não é? Então, se fizermos isto em vidro ou cerâmica, não é? Aquecer no prato será logo muito melhor. Também escolher produtos biológicos ou os produtos de agricultura mais convencional, que se calhar não têm estes adubos, estes fertilizantes nos solos, que usam técnicas, por exemplo, quem tem hortinhas, às vezes esta questão dos biológicos também é um bocadinho um mito, não é? Porque em zonas mais rurais em que se utiliza um método de agricultura mais simples, não se utilizem estas substâncias chamadas agrotóxicas, não é? Nós conseguimos ter produtos que são de elevadíssima qualidade nutricional, que são mais livres destes compostos e não precisam de ter um selo de produção biológica, não é? Mas isto é muito importante para minimizarmos aqui a exposição. Depois, diminuímos o consumo de produtos que estão enlatados. As latas acabam sempre por ter aqui exposição também a alguns destes disruptores e se usarmos embalagens de vidro, mesmo para comprar atum, os próprios leguminosas, quem compra já cozidas, por exemplo, existem muitos frascos de vidro. Isso é muito mais seguro em termos de toxicidade a estes disruptores endócrinos e, portanto, acaba por ser logo uma técnica melhor. Ainda no outro dia falava com uma paciente que nunca tinha visto atum em embalagens de vidro e até lhe tive a mostrar assim várias marcas, que realmente é bastante diferente, não é? Depois, outra coisa que podemos fazer, consumir peixes de menor porte. A sardinha, a truta, peixes que sejam mais próximos da costa e que sejam mais pequenos, normalmente têm uma concentração de mercúrio e de outros poluentes também muito menor do que os peixes de grande porte que acumulam muito mais. Portanto, logo aí também podemos, sem ter que diabolizar o consumo do peixe e sem ter que de repente deixar de consumir, podemos fazer um consumo bastante diferente. Ler os rótulos também é muito importante porque nós conseguimos perceber se existem alguns ingredientes um bocadinho indesejados, por exemplo, nos produtos de higiene, nos produtos de cosmética, nós conseguimos perceber se há parabenos ou não e nós conseguimos já ver, se calhar provavelmente já se deparou com isso, que há muitas marcas que já dizem que são livres de parabenos, não é? Porque eles foram destacados mesmo como uma grande categoria de disruptores endócrinos e é por isso que as marcas se querem, no fundo, publicitar como livres de parabenos. E há uma coisa importante. Quando pensamos nesta questão dos disruptores endócrinos, há muito uma tendência para nós pensarmos, ok, se eles estão muito mais frequentemente presentes em produtos de origem animal, será que uma alimentação vegetariana pode incorrer num risco menor de exposição a estes disruptores? A resposta é um bocadinho difícil de dar taxativamente, não é? Sim e não, porque primeiro depende se eu tenho uma alimentação vegetariana realmente mais pura, onde eu compro estes produtos que vêm, se calhar, de produção mais local, que não têm, não são sujeitos a uma prática de agricultura mais massiva que possa ter mais resíduos de pesticidas e outros agrotóxicos, se calhar sim. Por outro lado, também se eu tiver uma alimentação que seja menos processada ou menos processada possível, eu se calhar também vou conseguir manter aqui uma exposição menor, não é? Porque se estivermos a falar em termos de uma alimentação vegetariana, mas depois com muitas coisas processadas, empacotadas, aqueles nuggets, hambúrgueres, etc., alternativas que já são um bocadinho mais processados, mesmo sendo vegetais, o risco será tão grande ou será igual ou tão grande, não é? Portanto, eu acho que sim. Mas é importante percebermos que a alimentação vegetariana, tendencialmente, nos seus princípios básicos, sim, como não tem consumo de carne, de peixe, de ovos e os lacticínios, que normalmente tendem a acumular mais estas toxinas, sim, nós conseguimos ter um bocadinho melhor. Depois, também são alimentos, a carne, o peixe, etc., que tendencialmente nós compramos embrulhados em embalagens de plástico, ao passo que se calhar nós conseguimos fazer ter as leguminosas, por exemplo, em embalagens de vidro, ou até comprar em seco e conseguimos em embalagens de papel. Portanto, nós também conseguimos ver uma diferença grande aqui. Depois, há uma exposição muito menor a coisas como os antibióticos e hormonas de crescimento, que estamos a falar, não é? Que normalmente são dados aos animais, sobretudo os animais de pasto, os frangos, etc., para prevenir as doenças e para manter alguma segurança alimentar. E depois também, como não temos a questão de haver o peixe, há uma tendência menor para a acumulação de metais pesados. Eventualmente, só se os solos estiverem mais contaminados, porque senão não há assim grandes fontes destes metais pesados.
mas há sempre riscos a considerar, não é? Porque apesar de tudo, se eu fizer uma alimentação de base vegetal, eu também vou ter mais quantidade de legumes e de fruta a entrarem e, portanto, tenho um risco maior de exposição a agrotóxicos. Tenho que ter esse tal cuidado. E depois também tenho que ter atenção se de facto compro muitos produtos embalados, mesmo que não sejam muitos produtos processados, tentar comprar um bocadinho mais a granel pode ajudar. E portanto, eu acho que é importante nós percebermos que em termos de alimentação, neste caso específico, a alimentação vegetariana continua a ser uma alimentação muito interessante, continua a ser importante nós aumentarmos o consumo de alimentos de origem vegetal no nosso dia-a-dia, mas não é necessariamente uma solução, ok? Como é que nós podemos, de facto, minimizar ainda mais no nosso dia-a-dia o consumo de plástico? Isso é uma coisa que também me perguntam muito, que é, ok, se eu sei que o plástico está presente no meu dia-a-dia em muitas vertentes, não é? Desde as embalagens em que se guardam os detergentes, mesmo que eu compre um detergente mais ecológico, que não tenha estas toxinas ou que não tenha parabenos, ok, mas ele vem embalado em plástico. Os brinquedos dos miúdos, etc. Portanto, há muitas coisas, as embalagens da maquilhagem, há muitas coisas onde o plástico continua a estar presente e, portanto, que vai libertando esses disruptores. Então, evitar os sacos de plástico, por exemplo, já é um começo. Utilizarmos mais sacos de papel ou de pano já vai ajudar. Comprarmos mais alimentos a granel também ajuda muito, porque o nível de exposição e toxicidade destes alimentos será muito menor. Utilizarmos mais aquelas práticas de consumo, mesmo a fruta, em vez de comprarmos aquelas embalagens de plástico que já têm, sei lá, 10 maçãs, tal que basta. Vamos nós escolher as maçãs, mesmo quando falamos de cereais integrais, de chás, tudo aquilo, imagina a quantidade de coisas a que nós estamos expostos, não é? Pensem nas embalagens de arroz. Eu no outro dia vi, numa cadeia de supermercados, fui comprar e a própria marca já estava a evoluir, os produtos de marca branca, e o arroz vinha embalado em embalagens de papel, o que achei também bastante mais interessante, não é? Portanto, nós conseguimos perceber que algumas marcas já estão a apostar nesse cuidado. E, ok, o granel é uma grande solução, continua a ser, porque não é assim muito fácil encontrarmos arroz que não esteja embalado em embalagens de plástico, mas se eu conseguir comprar uma quantidade maior, já vai ajudar, porque tenho uma área de exposição um bocadinho mais pequena, e também em granel, que poderá ser uma solução. Depois, os produtos de higiene pessoal e de limpeza, nós hoje em dia temos muitas marcas que já começam a optar pelo vidro, portanto já é uma grande ajuda, seja na maquilhagem, seja nos produtos mesmo de limpeza. Há muitos deles que já começam a trocar aquelas substâncias mais detergentes, etc., para a limpeza da pele, por óleos essenciais que nós colocamos num toalhete de algodão, por exemplo, e limpamos, portanto só isso já pode ajudar. Também evitar as refeições que já estão preparadas. Normalmente, mais uma vez, vão ter aqui muito mais uso de plástico porque elas já estão embaladas, ou então nós até vamos buscar, por exemplo, uma refeição já preparada, mais caseira, e colocam naquelas embalagens de prata, que têm também um teor de metais pesados e vai ser sujeito ao calor a que aqueles alimentos estão, nem que seja para o transporte. Portanto, acaba também por não ser a melhor solução. E hoje em dia também vemos muitas marcas que nas suas caixinhas de takeaway utilizam aquelas embalagens que são de plástico, de papel, digo. Mas é óbvio que aquilo tem uma película de plástico lá dentro, portanto vai haver libertação na mesma. Embora a embalagem, se calhar, para o meio ambiente talvez até possa ser melhor, ou até não, porque na verdade aquele papel não pode ser reciclado na mesma, vamos ter essa questão da contaminação. Portanto, o ideal mesmo é consumirmos o menor número possível dessas embalagens. Depois também reduzir o consumo de palhinhas, de garrafas de plástico, se conseguirmos. Fazer, se calhar, um consumo de água que vem da torneira, e se quisermos filtramos a água para que haja uma exposição menor. É importante também termos aqui atenção às temperaturas, porque há muitas coisas em casa que se calhar nós temos em garrafas de plástico, pensando, por exemplo, no azeite, que facilmente com a luz pode oxidar, e a luz também pode aquecer a própria embalagem, portanto fazer com que haja mais essa exposição. E se calhar, se os guardarmos numa zona da cozinha onde há menor exposição à luz, ou mesmo na despensa, isso não vai acontecer de forma tão evidente. E as palhinhas de plástico, então, que agora já começam a ser muitas vezes substituídas nos restaurantes por palhinhas de massa ou palhinhas de papel, nem sempre são as coisas mais práticas, mas já é uma grande ajuda, e idealmente deveríamos tentar mesmo eliminar. E outra coisa que eu acho muito importante também, que eu ainda vejo que acontece muito, é substituirmos a forma como nós embalamos os nossos alimentos. Por exemplo, ainda existem muitas pessoas que embrulham em papel de prata, na película aderente.
nós já temos hoje em dia, até com relativa facilidade, aquelas películas que se chamam os bees wrap, não é? Que no fundo é quase como se fosse um pano de algodão orgânico que tem uma camada de cera de abelha. E existem até muitos tutoriais para se fazer isso em casa. E aquilo é incrível, aquilo funciona mesmo. Eu normalmente embrulho as sandes para levar para a praia nessas coisas, ou comprei umas bolsinhas reutilizáveis que são de pano e depois lá dentro tem um tecido mais impermeável. Que permite pormos as sandes lá dentro e depois lavar e voltar a utilizar. E isso minimiza muito a nossa exposição, até porque se pensarmos em piqueniques, mesmo levando para o trabalho, etc., numa altura de verão, a exposição ao calor será muito maior e, portanto, o risco também é muito maior. Mesmo em casa, para embrulharmos algumas coisas, podemos usar essas beeswax, sendo que o ideal seria utilizarmos recipientes de vidro que têm tampa para guardar e pronto. E na confecção, por exemplo, quem usa muito o papel de prata para fazer papelotes, por exemplo, pode-se usar perfeitamente o papel vegetal e temos uma exposição muito menor a estes tóxicos. Acho que esta questão dos detergentes também é importante falarmos, porque relativamente aos produtos de cosmética, nós temos um episódio do podcast que até já tem bastantes anos, eu acho que é da segunda, terceira temporada, já não sei. Mas esse episódio é de uma pessoa que tem uma página de Instagram chamada A Pele que Habito, e tem imensa informação. Nós falamos aí muito sobre cosmética, sobre maquilhagem, sobre a exposição a estas substâncias, sobre a importância de ler os rótulos, etc. Mas relativamente aos detergentes, eu acho que é importante nós pensarmos que realmente eles são uma grande fonte de toxinas, para não falar do resto. E isso foi uma das coisas que nós lá em casa começámos a mudar desde muito cedo. Não só por práticas de sustentabilidade, mas também pensando nesta redução da exposição aos tóxicos. Então, já há muito tempo que utilizamos até de uma marca portuguesa, os detergentes, eu posso dizer a marca, que é a EcoX, não tenho nenhum interesse comercial com eles, portanto posso dizer à vontade. E então há muito tempo que compramos os detergentes deles, são bastante bons, e eu gosto de comprar em embalagens grandes. O princípio deles também é que a pessoa possa ir reutilizando, ou seja, levar depois a embalagem e encher novamente, mas realmente são bastante eficazes, são bastante bons e são feitos de óleo alimentar já usado, que depois é reciclado e transformado nos detergentes, e portanto tem esta eficácia realmente, tem esta questão da sustentabilidade e tem uma diminuição da exposição. E como falava no início do episódio, nós, se começarmos a pensar na quantidade de coisas que nós precisaríamos de mudar na nossa alimentação, nos nossos hábitos de consumo, para minimizarmos o máximo possível a exposição a estes disruptores endócrinos, eu acho que nós dávamos em doidos. E, portanto, a forma como eu acho que é importante nós irmos lidando com isto é pensarmos em que é que eu me consigo focar nos próximos, vamos dizer, 3 a 6 meses, a mudar. Esta questão dos detergentes pode ser uma coisa interessante, porque se calhar nós até já temos alguns detergentes que estão quase a acabar e, portanto, podemos experimentar comprar destas marcas diferentes ou mesmo de outras marcas quaisquer, não é? Mas que realmente tenham uma prática, ou que em vez de estarem embalados em plástico, estão embalados em vidro, e, portanto, isso já pode ser uma forma diferente de o fazer. Se calhar tenho outros detergentes que eu acabei de comprar e, portanto, não vou conseguir mudar esse já, mas daqui a 1 mês ou 2 já vou precisar e, portanto, também posso trocar estes. E no espaço de 3 a 6 meses estar aqui numa fase de experiência, ver se gosto, como é que me adapto, se funcionam ou se não funcionam. Eu acho que isso é uma experiência muito interessante. De repente, ao fim de 6 meses, nós já conquistámos estas mudanças nos produtos de limpeza lá de casa e se calhar até já encontramos aqui outros sítios, outras formas de os armazenar e, portanto, minimizámos aqui uma parte. Depois, devagarinho, nós podemos ir focar nos outros 6 meses a seguir, se calhar vamos focar na maquilhagem. Pronto. E devagarinho vamos mudando isso. Mas uma coisa que é muito mais rápida de nós mudarmos é realmente na alimentação, não é? Eu, de repente, a próxima vez que precisar de comprar arroz, posso pensar, olha, deixa lá ver se eu encontro o arroz embalado numa embalagem de papel. Ou se eu consigo alguma loja que vende estes produtos a granel e, de repente, em vez de comprar o chá em saquetas, vou comprar a granel, porque as saquetas do chá têm montes de plásticos, de resíduos de plástico, que passam para o chá. Não é? Não se esqueçam que a água está muito quente e, portanto, eu poderia comprar de uma outra forma, podia ter as folhas, posso comprar os cereais, as leguminosas e devagarinho, naquilo que eu faço se calhar todas as semanas ou todos os meses, eu posso ir mudando algumas coisas. E isto é muito fácil de ir conquistando e dando assim um check e nós de repente já pensamos, olha, já deixei de comprar isto, já deixei de comprar aquilo. Idealmente começando pelos processados e pelos refrigerantes, etc., que são as coisas que menos interessam, não é? Mas não só vai tornar a nossa alimentação mais saudável, como vai ser para nós mais fácil irmos conquistando terreno nesta minimização da exposição aos disruptores endócrinos. Agora, claro,
com este episódio não quero assustar ou fazer com que isto de repente pareça um bicho de 7 cabeças, porque lá está, não é. Mas é importante termos noção de que eles existem, eles estão realmente associados a uma série de doenças. Cada vez nós temos mais casos de síndrome de ovários poliquísticos, de problemas hormonais associados a menopausas precoces, questões de infertilidade. Portanto, tudo o que nós podemos fazer no ambiente que está à nossa volta para ir melhorando é bom. E uma coisa que eu acho que de certa forma mantém aqui um hype e algum interesse nisto é que há sempre coisas a melhorar, e se o processo for devagar, se for dentro de alguma consciência e equilíbrio nós irmos mudando, tem muito mais interesse, porque nós temos sempre coisas que de repente podemos ir aprendendo, fazendo de uma forma diferente, testando, melhorando, e acredito que isso realmente seja uma forma muito interessante e equilibrada de implementar novas rotinas. No meu livro Revitalizar, eu tenho uma parte dedicada aos disruptores endócrinos e tenho também uma outra questão que é sobre os aditivos alimentares. Também me perguntam muito quais é que são os aditivos alimentares que realmente são mais preocupantes, podem ser mais cancerígenos, quais é que eu devo ter mais atenção. E aqui no livro encontra também essa informação, porque já sei que me vão perguntar sobre isso, não é? Porque o ideal seria nós evitarmos alimentos em que nós temos que ler os rótulos ou que nós temos ingredientes que não fazemos ideia o que é que são, que é um qualquer coisa, eu não sei o que é. Isso seria o ideal. Agora, estando lá presentes, eu também devo procurar evitar determinados. Portanto, eu coloquei aqui essa informação para que também seja mais fácil para si encontrá-la. Espero que tenha ajudado e não assustado, necessariamente. Um beijinho e até para a semana.